Why do 500,000 of us put on the FedEx badge every morning? Drive more than 200,000 vehicles around the world? Kiss our loved ones goodnight and take to the sky? Because we're always looking ahead to a new day and the next delivery. You see, it's not just about the 15 million shipments we deliver each business day. It's about the one that we deliver for you. Há 120 anos, a família Gerdau plantou a raiz de um sonho. Uma fábrica de pregos que virou uma das principais produtoras de aço do mundo. Enquanto crescíamos, fomos nos entrelaçando com a vida das pessoas. Hoje, reafirmamos nosso compromisso com o futuro, atuando em questões urgentes como habitação e sustentabilidade. Porque tão importante quanto o que colhemos são as sementes que deixamos para o amanhã. Gerdau 120 anos. O futuro se molda. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Fórum ESG da AmCham. Estratégias para repensar e ações para implementar. Meu nome é Daniela, sou a diretora da AmCham responsável pela área de sustentabilidade e falo de um estúdio montado aqui na AmCham, na nossa matriz, em parceria com a RSOM. Antes de começar, gostaria de dizer que, com o intuito de fazer uma abordagem inclusiva àqueles que não podem nos ouvir, temos aqui os intérpretes de Libras, Laíse e Flávio. E para aqueles que podem nos ouvir, porém não podem nos ver, vou me descrever fisicamente e vou contar como é o nosso cenário. Eu tenho 1,64 m de altura, cabelos loiros, estou vestindo um vestido azul com bolinhas verdes. Falo do estúdio da AmCham, como eu comentei, com um painel de LED ao fundo, com as cores azul, rosa, verde, branco e amarelo, com a marca do evento e a nova logomarca da AmCham. Agradeço a você que já está conectado aqui conosco e agradeço aos patrocinadores deste encontro. Os patrocínios Master do Citi e da OneTrust, os patrocínios da FedEx, Gerdau, Honeywell, KPMG, da Tosini Freire e também da Wow Emotion Technology. Gostaria também de agradecer os apoios da iPharma, da Ideia Clara, da Riso, da SRM e também do Unicef. Como notaram, hoje estamos em um novo ambiente digital. Nossa plataforma permite a navegação 2D ou 3D. Fique à vontade para navegar como preferir. Explore todos os nossos cenários. São diversas possibilidades. Home, feed, agenda, palestrantes, participantes, expositores e seus estandes virtuais. A opção imersiva, que mais parece um metaverso. Foto e certificado. Você vai poder conferir a programação completa do nosso evento no ícone Agenda. Aproveite e faça também sua foto personalizada na nossa cabine e poste nas suas redes sociais. E no feed aqui da plataforma também. Lembre-se de marcar a AmCham. As 10 pessoas mais participativas no Fórum ESG ganharão um ano de acesso gratuito ao AmCham Class, nossa plataforma de microlearning. O primeiro lugar ganhará a trilha completa de capacitação ESG, um programa inédito em 3 módulos com aulas 100% digitais. E nessa trilha contaremos com especialistas, cases reais, mentorias e acesso a uma rede super qualificada de networking. Portanto, para garantir essa oportunidade, participe e fique atento ao pódio no canto inferior da tela. Encerraremos essa competição
no dia 28/4, às 11 horas. Para mais informações sobre a trilha de capacitação ESG, acesse o QR Code, que está disponível aqui na tela. Além disso, estamos lançando hoje a edição 1 da revista ESG Trends, uma iniciativa da Anshan e da Trashin, um verdadeiro guia ESG para empresas. Leia o QR Code e faça o download. E antes de irmos para a nossa agenda do dia, quero convidar vocês para assistirem um vídeo que foi ilustrado pela Ideia Clara, que ao longo dos 3 dias desse evento fará um registro gráfico dos destaques desse nosso encontro. Vamos assistir? Que inovar é preciso, todo mundo já sabe. O que nem todos sabem é como aliar inovação com propósito e valor, mantendo-se sempre competitivo. E uma das formas você certamente já ouviu falar: ESG. Uma oportunidade de crescimento financeiro, de visibilidade de marca e de fazer a diferença na sociedade. O valor de uma empresa, antes pautado somente pelas entregas financeiras, hoje se estende a atividades empresariais que atestam responsabilidades com o meio ambiente, o bem-estar social e a ética corporativa. O setor privado percebeu que suas iniciativas poderiam ajudar a construir uma sociedade mais justa e passou a incorporar nobres valores às suas análises de investimento. Em abril, daremos início a uma jornada que levará o seu negócio a um futuro mais competitivo e sustentável. Já pensou? A agenda ganhou destaque na mesa dos principais tomadores de decisão do país e ligará você aos insights mais relevantes dessa tendência corporativa. Se você anda ancorado ao modelo tradicional, a gente te ajuda a repensar. O negócio do futuro começa hoje. Vamos pensar em como os setores público e privado podem trabalhar juntos por um mundo mais sustentável? Acompanhe como as organizações tendem a ser cada vez mais plurais, inclusivas e coerentes com a realidade do século XXI. Deu para ter uma ideia de como o Fórum ESG pode te ajudar a entender e implementar as melhores estratégias de forma simples e imediata? Dá só uma olhada nos convidados que estarão presentes aqui no Fórum. Então não saia daí! Confira agora a próxima atração no palco do Fórum ESG. Então vamos às atrações. Lembrando que serão 3 dias de evento, sendo que hoje o nosso pilar será o de governança, o G do ESG. Bem, agenda vista, chamo ao nosso estúdio a CEO da Anshan, Débora Vieitas, para dar as boas-vindas oficiais a todos vocês. Débora. Que inovar é... Obrigada, Dani. Bom dia a todos. Eu sou Débora Vieitas e lidero a Anshan há 6 anos. Tenho 1,63 m, cabelos longos e falsamente loiros e estou usando hoje um vestido laranja. É um prazer estar com vocês aqui no primeiro Fórum ESG da Anshan, um encontro que é inédito e que é nacional, unindo executivos de todas as regiões do Brasil e toda a pluralidade e força do ecossistema empresarial brasileiro. A nossa estreia traz números impressionantes. Nós estamos esperando mais de 3.000 líderes em 3 dias de programação, em horário fixo, das 8h30 às 10h30, no horário de Brasília. Um grupo potente de executivos que estão interessados na jornada que vamos oferecer, com mais de 6 horas de conteúdo prático sobre o tema
e também debates diretos com 18 dos maiores nomes do mercado que trabalham nessa agenda. Juntos, nós vamos aprofundar tendências e experiências práticas nos pilares da sigla que representa o futuro e que gera oportunidades relevantes para o Brasil e para suas empresas. Importante lembrar que, além do encontro dessa semana, o tema ESG segue presente e forte na agenda anual da Anshan, especialmente neste ano, onde nós esperamos ver nos programas dos candidatos à presidência e candidatos aos governos de Estado, como estes integrarão essa agenda aos seus programas de governo. A Anshan vai manter a sua tradição de atuar de maneira apartidária e independente, bem como contribuirá de forma ativa para o debate público das eleições. E é nesse contexto que nós lançamos, agora no final de março, a nossa agenda de propostas por um país mais competitivo, que nós pretendemos apresentar e discutir com os principais candidatos à presidência e com a sociedade em geral no decorrer dos próximos meses. Esta agenda é fruto do trabalho conjunto com nossos associados, que hoje somam mais de 4.000 empresas, que são responsáveis por 1/3 do PIB brasileiro e geram mais de 3 milhões de empregos formais no nosso país. As nossas propostas foram estruturadas em 5 pilares que consideramos os essenciais para elevar a competitividade da economia brasileira. Quando eu menciono 5 pilares, estamos falando do pilar das relações Brasil-Estados Unidos, o pilar da maior inserção do Brasil na economia global através de acordos comerciais e de investimento. Estamos falando de sustentabilidade, onde, entre outros tópicos, entra a criação de um mercado de carbono local. E, por último, ações e agenda de transformação digital. No eixo da sustentabilidade, a Anshan entende que preservação do meio ambiente é imprescindível para o futuro do planeta e também assume um papel cada vez mais central para a competitividade brasileira. Não se fala de comércio sem se falar de sustentabilidade. E o Brasil é um país com ativos ambientais extraordinários e o seu setor privado tem se destacado cada dia mais com seu engajamento crescente na agenda ESG, conforme retrata o conjunto de mais de 100 ações e investimentos que ultrapassaram 13 bilhões de reais e que foram inventariados pela Anshan em 2021, num documento que se chama Brasil pelo Meio Ambiente. A boa notícia é que nós estamos, em 2022, atualizando esse repertório e tenho certeza que nós veremos números ainda mais impactantes. Mas, ainda assim, o Brasil precisa fortalecer a sua credibilidade internacional. E nós precisamos fazer isso por meio de ações concretas, cumprindo à risca nossos compromissos internacionais sobre mudanças de clima e biodiversidade, revigorando as nossas ações para combater internamente desmatamento, queimadas e garimpos ilegais. Acho que esses temas serão chave nessa trajetória. Ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar para que outros países igualmente façam a sua parte nesse esforço coletivo. Eu menciono, em particular, os países desenvolvidos, que devem liderar a mobilização de recursos para financiar a transição global para uma economia de baixo carbono. Nós esperamos que esta agenda de propostas possa colaborar para o diálogo em torno do futuro que queremos para o Brasil, e eu convido a todos que estão nos assistindo que acessem a íntegra dessa publicação por meio do QR Code que estará na nossa tela. Todos os principais pré-candidatos à presidência já foram convidados para conversarem conosco sobre esta agenda, e nós esperamos recebê-los aqui na Anshan em breve. O nosso primeiro debate começa no dia 6 de maio, das 10h30 às 12 horas, com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E para se inscrever, por favor, acesse o link no nosso chat.
Nós fazemos parte deste movimento em busca de um Brasil mais competitivo, menos desigual e mais verde. Eu desejo que nós possamos colocar em prática nossas aspirações para o nosso país. Contem com a Anshan para apoiar essas necessárias transformações sociais, econômicas e empresariais que possam recolocar o nosso país na rota de crescimento e que nos ajudem a desenvolver políticas públicas que reduzam desigualdades sociais e desigualdades de oportunidades que afligem tantos brasileiros. Eu tenho certeza que o sonho do Brasil que queremos poderá se materializar e favorecer um setor privado mais competitivo, sustentável, digital e integrado à economia global. Eu espero esbarrar com vocês aqui na nossa cidade digital ESG da Anshan, mas agora me cabe a honra o grande prazer de convidar Fábio Barbosa, um pioneiro na discussão e na implementação da sustentabilidade no setor privado brasileiro, que teve uma longa e brilhante carreira no setor financeiro e empresarial em geral, tendo sido presidente do banco ABN AMRO, presidente do Santander Brasil, da Febraban e da Abril Mídia. Hoje, ele é membro dos conselhos do Itaú, da Gabi Investimentos, da CBMM, da Natura e da Ambev. Atualmente também é presidente da Fundação Itaú e membro do Conselho do Instituto Empreender Endeavor, do Centro de Liderança Pública e da United Nations Foundation, além de um grande amigo da casa. Então, por favor, Fábio, seja bem-vindo ao Fórum ESG da Anshan. Débora, muito obrigado pela introdução, muito obrigado pelo convite. Conheço a Débora desde que, me permita a brincadeira, Débora, o cabelo dela não era falsamente loiro, como ela disse, e o meu não era branco como está agora. Faz algum tempo já. Mas é um prazer estar aqui com você, com todos vocês aqui. Eu queria falar um contexto um pouco. A Sandra Guerra, que vai falar depois de mim, certamente vai falar bastante sobre governança, né? Eu queria só dar uma visão geral do contexto onde tudo isso está acontecendo, né? Eu falava com a Sandra minutos antes, ela estava lembrando que há 22 anos ou algo assim, eu trabalho com esse tema, enfim, ela também já gostava disso, né? Ele tinha uma outra estrutura, era chamado responsabilidade social, mas, Débora, certamente uma coisa eu tenho certeza, é o caminho, porque você falou, mais competitividade, mais verde e menos desigualdade, né? Eu queria deixar esse preâmbulo de que ESG não é uma restrição, é uma oportunidade, né? Tem uma visão estratégica do que o ESG pode fazer e não ficar com a ideia de que, meu Deus, eu tenho essa restrição, eu tenho aquela. Não é essa a ideia é que isso aí possa ser e é uma oportunidade e uma visão estratégica vai te beneficiar em termos de competitividade e tudo mais, né? Falando rapidamente sobre o meu currículo aqui, para as pessoas entenderem, eu trabalhei muitos anos na Nestlé também, né? Eu trabalhei no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, e depois de ter morado fora algum tempo, eu cheguei à conclusão de que eu queria voltar para o Brasil, né? Eu sou super ligado, eu trabalhava na área financeira, eu quero voltar para o Brasil, lá é o meu lugar, e eu acho que eu posso ajudar o país um pouco, né? Então, sou bastante devotado. Eu depois trabalhei com a Lembro, trabalhei no Citibank, onde conheci a Débora também, Citibank, depois trabalhei no ABN, como ela falou, no Santander, só para fazer a brincadeira. As pessoas me perguntavam assim, mas tem oportunidade de você ir para Nova York, para Amsterdã e para Madrid? E eu sempre respondia, a oportunidade não tem nenhuma, tem um risco danado, né? Porque eu não quero, eu quero ficar aqui, eu acho que a gente pode fazer muita coisa pelo Brasil, e acho que, enfim, depende de nós também, a gente poder melhorar o país, né? Se as pessoas saírem, a coisa realmente não vai andar para frente. E eu voltei para cá com esse conceito que eu tinha visto muito lá fora, né? E que consolidou uma visão que eu tinha de mundo, de que a gente, e virou minha frase, tá? A gente pode dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Começou assim, não se falava em ESG como se fala hoje, né? Mas a ideia de você fazer a coisa certa no dia a dia. Me incomodava muito a atitude que eu via em muitos lugares, eu vou chamar de passar a caneta no cheque e a borracha na consciência, né? As empresas que achavam que a atividade social delas se resumia a fazer doações. Aliás, doações muito bem-vindas, sempre o país tem desigualdade, doações são bem-vindas. Mas não se trata disso. Se trata de você incorporar também, são as doações, também no seu dia a dia,
uma visão de como você faz os negócios, da ética com a qual você conduz os seus negócios, com a visão que você tem do impacto ambiental que você causa e também da questão de como você olha toda a questão de inclusão social, de trazer de oportunidades, de diversidade e tudo mais. E foi assim que começou, né? Na época havia uma certa ridicularização, estou voltando 20 anos no tempo, de banqueiro verde, né? Com uma ideia de, olha, o negócio dos negócios são negócios, né? E eu acho que eu vou só centrar um minutinho nessa história, de novo, meu objetivo aqui nessa rápida conversa é dar o contexto, de que o negócio dos negócios são negócios, mas a gente não está aqui, ninguém, eu sei que tem várias pessoas aqui, podem ter CEOs, podem ser diretores, eu sempre faço a provocação de que o objetivo de um CEO, o objetivo de um diretor financeiro, não é maximizar o resultado da empresa. Pode parecer estranho, esperem um pouco. O objetivo é perenizar a empresa. Maximizar o resultado deste ano, eu que sou mais bobo sei fazer, né? Mas não é disso que uma empresa vive. A empresa vive de ter o resultado deste ano e pavimentar o caminho para o ano que vem, e para o outro ano, e para o outro ano. E como vocês sabem, o valor de uma empresa nada mais é do que a perspectiva de resultado futuro. Então, é nesse contexto de que você precisa estar conectado com o mundo para que o seu negócio se sustente ao longo dos anos numa sociedade que está mudando, eu vou falar já disso, eu podia, sem ter nenhuma apropriação do Milton Friedman, dizer que o negócio dos negócios são negócios sustentáveis. Sustentáveis no sentido de que eles se sustentem ao longo do tempo. Ora, em que ambiente a gente trabalha, né? Eu vou fazer uma provocação que eu faço há anos e acho que está super correta. Eu faço, se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, ela deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Aliás, esse final de semana eu tive uma experiência também maravilhosa de voluntários num programa social que a gente apoia. É impressionante como esses jovens são dedicados. Eu acho que isso é verdade com relação à juventude, até no mundo, mas eu vou ficar com o Brasil, que está de bom tamanho. Esses jovens têm uma consciência social, ambiental, ética e cidadã que a minha geração, como geração, não teve. Eu estou falando de jovens de 40 anos e vou falar de jovens de 20 anos, onde isso é ainda mais marcante, né? Então, esses jovens começam a trazer um certo padrão de decisão, de consumo, que é fundamental para as empresas entenderem. E aí que eu quero falar novamente da questão de oportunidade, né? Os jovens querem saber, na minha geração, ninguém queria saber, em geral não queria saber, de onde vem o alimento, se causou impacto, sim ou não, o que é feito com a embalagem, como essa empresa trata a questão, sei lá, de inclusão racial, social, seja lá o que for, como essa empresa olha essa integração ética, como é que ela, se tem algum problema maior, não tem, e cada vez mais. Na Europa, de uma maneira mais acentuada, e no Brasil, de uma maneira crescente, né? Então, os jovens começam a incorporar isso, e eu estou vendo, né, Débora falou aí das várias coisas, eu estou no Gávea Private Equity, e eu vejo os investidores agora querendo saber, há 4 anos não queriam saber, querem saber se temos filtros, aonde nós estamos investindo, as empresas nas quais nós estamos investindo, têm boa governança, olham a questão social, olham a questão ambiental, ou seja, por que eles fazem isso? Isso é o mais interessante. Os investidores fazem isso, primeiro porque os investidores deles, são fundos, né, querem saber se o dinheiro está sendo aplicado em empresas que estejam conectadas com esse tempo, primeira coisa. Segunda coisa é porque se a empresa não estiver conectada com essas mudanças, ela certamente ficará fora do mercado e, portanto, não será um bom investimento, já que não terá resultados a médio e longo prazo. Então, fica uma coisa que o consumidor vai determinando um novo padrão, o investidor tem que seguir o consumidor, mas também tem acesso. Eu falo muito para a family office e vejo a juventude querendo saber onde vai meu dinheiro. Não é só o retorno que dá, mas e aonde vai? Estou financiando o que exatamente? Né? E depois vou dar mais um exemplo. E o terceiro foco que eu falei de consumidor e investidor são os talentos, né? Eu hoje ainda faço entrevistas para contratar pessoas e eu sinto que eu não mais entrevisto, eu sou quase que entrevistado. O que a empresa faz, quais são os seus valores, quais são suas políticas com relação ao pessoal, com relação à inclusão, transparência, compliance. Isso não acontecia. Eu brinco que quando eu me formei, eu fiz a Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, uma brincadeira, eu faço uma empresa, sei lá, ligada a armamento, ou mesmo questão de tabaco, que na época não era um problema, pagasse, sei lá, R$ 1.200, por exemplo, por mês. E uma empresa que tem uma reputação, da Natura, por exemplo, pagasse 1.100, o pessoal ia trabalhar na que pagava 1.200, porque não havia outra consideração que não o salário. Eu estou exagerando, quero só fazer o ponto, obviamente. Hoje, o pessoal quer saber o que a empresa faz, como ela trata, tudo mais.
Ora, eu falei assim, eu trabalhei o tempo inteiro em mercado financeiro, né, como a Débora também, e as pessoas me perguntavam muito assim, mas para onde vai o dólar? Eu sempre brincava, se eu soubesse para onde ia o dólar, eu não trabalhava, eu estava rico, né? Não sei para onde vai o dólar. Eu não sei fazer projeção sobre economia, mas eu sei fazer sobre demografia. Cada dia sai do mercado uma pessoa mais velha que achava tudo isso que nós estamos falando aqui uma grande bobagem, não importa o alimento de onde vem, não importa se a empresa tem políticas sociais ou não, não importa o engajamento, não importa o salário, e entra um jovem que pensa de uma maneira totalmente diferente. De novo, demografia, desculpe, é totalmente previsível, e o que vai acontecer é uma mudança. Portanto, as empresas, e acho que foi destacado isso na abertura, aquele vídeo da abertura, aliás, está muito bom, falando justamente da empresa estar conectada com o seu tempo, conectada com o seu mercado, conectada com o seu investidor, de maneira que ela não fique à mercê de mudanças que eram inesperadas. Elas não são inesperadas, elas estão totalmente no horizonte, né? Pessoas me perguntam muito se essa questão de ESG é uma questão passageira, um modismo. Eu adoro responder, eu falo assim, olha, é irreversível e é crescente, e é bom. Esse é um ponto muito importante. É bom porque as empresas têm que trabalhar com mais transparência, as empresas têm que trabalhar de uma forma mais aberta, uma forma mais inclusiva, né? Eu uso muito uma outra expressão, dizendo, as empresas têm 3 razões, na verdade, para entender a importância de se alinhar com esse mundo que valoriza essas questões chamadas de ESG, né? Seja por convicção, porque entendem que é o melhor caminho a fazer, seja por conveniência, porque percebem que é melhor eu aderir a essa onda, porque existe aí uma oportunidade e eu posso me locupletar, caso eu faça uma adesão, ou posso me prejudicar caso não o faça, ou por constrangimento, que é uma brincadeira que eu faço, porque uma vez um presidente de empresa me procurou, falou assim, Fábio, eu queria alguém para cuidar da questão de ESG aqui dentro. Eu perguntei, fazer o que exatamente? Ele me respondeu, não sei, mas não dá para dizer o que eu não tenho mais. Todo mundo me pergunta, então me arranja alguém aí para ficar na cadeira. Aí eu falei, então você inaugurou a 3ª onda aqui, que é constrangimento. Está constrangido de não ter alguma coisa assim. Então, as empresas têm que estar conectadas com essa ideia, porque tem fundos, né? O fundo da BlackRock, que eu estava marcando aqui, tem 10 trilhões de dólares e eles fazem hoje uma triagem nos investimentos que fazem. Quer saber se tem mulheres ou não tem mulheres no conselho, quer saber... A inclusão racial é um problema muito do Brasil, não é um problema do mundo necessariamente, não é só do Brasil, mas enfim, não é também de todos os países, também é muito considerado também, e está se considerando cada vez mais a questão do CO2, que é uma coisa mais, enfim, tangível e que certamente vai ser discutida nos eventos de amanhã e tudo mais, mas eu acho importante entender que os investidores estão sendo seletivos, né? E eu vejo empresas que hoje começam a ter dificuldade porque os investidores querem fazer um filtro para o qual as empresas não estão preparadas, né? Eu queria lembrar que os bancos agora fizeram um compromisso de ter portfólio limpo, acho que em 2035 ou 2040, não importa, mas o que importa é que os bancos não só terão cuidado com as suas atividades, que na verdade causam um pouco de impacto ambiental, né? Mas também querem saber se o seu portfólio, ou seja, as empresas para as quais eles fazem seus empréstimos, seus financiamentos, estão também tendo alguma medida de redução de CO2, né? Então, não adianta tentar escapar disso. Outro dia, numa palestra desse tipo, assim, mas com um conselheiro ficou bravo comigo, falou, mas não tem alternativa, a gente mexe com carvão e assim funciona. Eu falei, não fica bravo comigo, eu sou só um mensageiro, né? E ele, depois de um ano e meio, me tocou e falou, você tem razão, os investidores estão vindo aqui, não querem mais fazer investimentos, nós estamos precisando fazer metas de redução. É isso aí, tem que estar conectado, né? E aí eu vou fazer, então, esse ponto que eu queria fazer é bom, número 1, número 2, é irreversível, porque é um padrão da sociedade que está mudando, não é governo, não é nada. Ele é mais acelerado na Europa, ele está acelerado nos Estados Unidos, começa na China e tem no Brasil também. Obviamente o Brasil tem todas as suas diferenças, né? Mas é importante. Então, eu vejo aqui pessoas, exportadores brasileiros, que falam, eu tenho que ter um padrão. O Brasil está com uma imagem lá fora muito ruim, e tem que ter um padrão de maneira que você consiga exportar. Alguns supermercados nos Estados Unidos, na Inglaterra e agora, recentemente, na Suíça, não querem importar carne brasileira por não entender a origem. É protecionismo? Não é o caso, é realidade. Então, as empresas estão tendo que se adaptar. Estou achando ótimo, e eu acho que é uma coisa muito importante, embora se fale muito de greenwashing, eu costumo dizer que a grande mudança, e eu estou aqui há mais tempo no planeta Terra do que a maior parte de vocês, a maior mudança que aconteceu na minha geração foi o celular, né? É inacreditável. E ele tem uma vantagem, ele também está acabando com on e off. Não tem mais on e off, tudo é on. Então, as empresas que querem fazer greenwashing, mais dia, menos dia, perceberão que isso não funciona.
Eu brinco que, tirando o rapaz que estava lá na Ucrânia, achando que podia falar em off sobre as meninas, né? O resto todo mundo entendeu que não tem on e off, é on o tempo todo. Eu queria fazer uma outra provocação. Eu vou falar uma frase e depois vou refrasear. Eu vou dizer o seguinte: nós vamos ser julgados daqui a 5, 10 anos pelo que fazemos hoje, com regras e valores de daqui a 5, 10 anos. Estranho. Alguns advogados contestam às vezes, mas não é essa brincadeira, é mais séria. Nós somos julgados hoje pelo que fizemos há 5, 10 anos com regras e valores de hoje. Isso é óbvio. Vou dar alguns exemplos. O exemplo ambiental sempre é o mais fácil. Tem empresas com multas gigantescas por atividades que não tinham nada de ilegal à época que foram feitas. Nada. Posso dar um exemplo maior, recente, que é a questão do glifosato, que era aprovado, não tinha problema nenhum, totalmente aprovado nos Estados Unidos. Agora descobriram que pode causar câncer se não for devidamente manuseado. Monsanto está com multas de 5 a 10 bilhões de dólares. Posso dar um exemplo mais singelo. Minha família tem um posto de gasolina, um terreno que foi alugado para posto de gasolina no interior de São Paulo, terreno pequeno, do meu avô. Imagina, meu avô e minha mãe, as meninas, como eu brinco, ainda estão vivas e discutindo isso aí. O terreno vale R$200 mil, e foi alugado para posto de gasolina a vida inteira. Então, o rapaz passava água, descia aquele diesel, penetrou no paralelepípedo, quem vai para o interior visualiza um pouco o que eu estou falando, contaminou o terreno. Custo para descontaminar o terreno, R$200 mil. Pergunta é óbvia, quem paga? O dono do terreno São Messias, não vou pagar porque o terreno estava em ordem. E o cara que tinha um posto falou assim, não vou porque eu não fiz nada de ilegal. Então, está feita a confusão. Por quê? Estamos sendo julgados hoje por alguma coisa que ele fez no passado. Vou entrar num assunto mais delicado. Kevin Spacey. Kevin Spacey, aquele ator americano, que fez coisas horrorosas, não estou defendendo. Mas por que não veio à tona a época, 10, 15 anos atrás? Não veio à tona porque os valores da época não abriam espaço para que isso acontecesse. Agora veio à tona, faz um ano, 2 anos, não me lembro mais. Ele deve ter demorado mais ou menos 24 a 48 horas antes de ser completamente detonado e sair da sua profissão. Foi filmes, tiraram o personagem, foi realmente um horror. Por quê? Porque a sociedade julgou hoje baseado numa coisa que ele tinha feito lá atrás. Então, eu vou conclamar vocês todos aqui a ter um pouco de forward-looking, que se fala em inglês, ou a visão um pouco do futuro, de que tipo de sociedade, que tipo de mercado vocês encontrarão, especialmente nesse contexto em que os jovens têm outras aspirações, têm outros padrões de consumo, os investidores seguem isso e, portanto, também têm outros valores, também querem entender, até por interesse econômico, se as empresas estão conectadas com os novos padrões de consumo, embalagens plásticas, por exemplo, ou questão que eu acho que é super importante também, de transparência na governança, da maneira como você lida, da maneira como você tem alguma coisa que não tem nada off, é tudo on, é tudo feito com as claras. Lembre-se, a frase mãe de tudo que eu vou falar aqui é dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, né? Esse é o grande guarda-chuva. Não é verdade que seja uma ética restritiva, na verdade é para ser uma ética construtiva, né? Uma ética positiva e inspiradora de como você pode fazer as coisas, né? Então, eu queria caminhar aqui para dizer o seguinte: eu não sei como, né? Eu não tenho ideia de como resolver os problemas do Brasil, pelo amor de Deus, não tenho noção, mas eu sempre faço uma provocação, e se cada um varrer a sua calçada, o país fica limpo. Eu acho que é muito importante essa noção dentro das empresas, né? De olhar o seu ao redor, de cuidar do seu ao redor, diga-se de passagem, cada um individualmente, né? Depois, obviamente, no seu bairro, na sua empresa, dependendo da capacidade de cada um, no seu município, no seu estado, no seu país, dependendo da capacidade de influência que cada um tenha. Mas eu acho importante que cada um chame para si também a responsabilidade de cumprir esse papel, de desempenhar esse papel no dia a dia, né? Eu costumo criticar a nossa sociedade dizendo que a gente tem uma tolerância a pequenos delitos e a gente também comete pequenos delitos, né? E depois gosta de apontar para os outros dizendo que o problema está em Brasília. O problema não está em Brasília, o problema está aqui no nosso dia a dia. É por isso que o ESG traz dá uma organizada nessas ideias, porque quando eu falo dar certo, fazer uma coisa certa do jeito certo, mas o que é isso? É organize. Olha o impacto que você causa no meio ambiente, olha o impacto, né? Acho que a Débora resumiu bem no começo, de ser um país mais competitivo, mais verde e menos desigual, né? Olha o impacto que você causa. Você está dando oportunidades, você está abrindo espaço para que as pessoas possam crescer, se desenvolver dentro da sua empresa, você está, na questão de governança, sendo transparente, seja com a questão tributária, né, que felizmente tem diminuído, mas, quer dizer, pagar seus impostos em dia, dar transparência para o investidor,
ter regras de compliance, né? Nós temos que acabar, eu abomino, na verdade, e brigo muito por isso, né? Empresas que ainda valorizam aqueles profissionais de alto desempenho, mas que se baseiam em princípios muito frágeis, né? É o famoso rouba mais faz, né? Ou a entrega que ele é capaz de fazer, independentemente dos valores que ele tenha, né? A gente tem que parar com isso, né? A gente tem que valorizar as pessoas que fazem as coisas da maneira certa, que, portanto, se sustenta ao longo de um tempo, né? E eu acho que com isso a gente consegue, sim, moldar uma sociedade. Eu sou super otimista, volto a dizer, seja porque os jovens têm melhores valores, seja porque as empresas estão atentas a isso, seja porque a luz acesa representada pela própria chegada do celular e as comunicações também tornaram tudo o que é feito embaixo da mesa mais difícil. Portanto, a gente tem toda a condição de fazer uma coisa melhor, né? E por isso que eu vejo dentro das empresas, quando eu comecei a falar isso, a área de ESG, responsabilidade social, sustentabilidade, ESG, que é a mesma coisa, mais ou menos, né? Ela no começo ficava embaixo de RH, depois passou a ser dentro da parte de relações institucionais, e hoje eu vejo várias empresas onde ela está numa vice-presidência estratégica. O futuro da empresa, o produto da empresa, a política de contratação, a política de compliance, ela tem a ver com o futuro da empresa e tem que estar na estratégia da empresa, né? Então, é uma satisfação poder voltar a enfatizar esse tema, né? Vendo que nós estamos realmente agora remando a favor da correnteza, o tema pegou, e é um prazer poder falar aqui na AmCham. Obrigado novamente pelo convite, Débora, prazer falar com vocês, e espero que a gente possa continuar todos, cada um fazendo a sua parte, mas remando sempre nessa boa direção. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Fábio, foi um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Sabemos todos que, e você reforçou, que a questão é do CPF, não do CNPJ. O CNPJ ajuda, lidera, mas é o CPF que faz as transformações. Então, muito obrigada por ter estado conosco aqui, e eu vou agora dar prosseguimento a nosso evento. E para revelar os segredos da caixa preta da governança, eu vou convidar agora a Sandra Guerra, uma das precursoras da governança corporativa no Brasil. A Sandra tem atuado como conselheira e presidente de conselhos de administração há 27 anos, das mais diversas empresas de grande porte. Ela também integrou o grupo de fundadores do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, onde ela foi presidente do conselho da entidade por 4 anos. Ela também foi conselheira internacional da Corporate Governance Network por 2 vezes, e o seu foco de pesquisa tem sido o Conselho de Administração, que é o órgão máximo da governança, que, sob as lentes da abordagem comportamental, também assume protagonismo como tema do seu livro A Caixa Preta da Governança, Conselhos de Administração por quem vive dentro deles. Hoje, ela é sócia fundadora da Better Governance, e eu tenho o grande prazer de receber, então, aqui a cara Sandra, a qual eu peço se ela pode se descrever e iniciar a sua fala. Bom dia, Sandra. Bom dia, Débora. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês e falar depois do Fábio, uma responsabilidade danada. Vou tentar fazer o meu melhor. E vou começar, então, me descrevendo. Tenho 1,74 m, relativamente alta para uma mulher da minha geração. Tenho a pele muito clara, olhos verdes, cabelos castanhos claros na altura dos ombros, nascidos lisos, mas às vezes um pouco mais arrumados, como vocês estão vendo hoje, anelados. Isso não veio no meu DNA, isso é um pouco do capricho diário, né? E eu estou vestindo um verde um pouco azulado, bastante Brasil. Então, eu quero começar reforçando, não posso não reforçar o que o Fábio falou, e trazer alguns elementos até que contribuem com o que ele já trouxe, né? Então, o primeiro assunto, quando a gente pensa do ponto de vista de governança, é por que ESG? Porque gosto sempre de trazer o conceito que a Sônia Favaretto andou escrevendo, que é ESG, porque tem o lado econômico, o lado ambiental, social e governança.
E o lado econômico vai permitir que o ambiental, social e governança aconteça, e o ambiental, social e governança vai permitir, na verdade, a criação de valor econômico. Então, o valor econômico está nas duas pontas dessa equação. Mas só para fortalecer o que o Fábio falou, e ele citou nominalmente a BlackRock, que é a maior gestora mundial de ativos, né? Ela, entre 2018 e 2020, a BlackRock votou contra 1.200 conselheiros de administração e a reeleição de outros 5.100 devido a fatores relacionados à governança e à sustentabilidade. E se alguém pensar, poxa, mas isso acontece em empresas que têm ações na bolsa, são listadas de capital aberto, isso não acontece com empresas fechadas. Eu proponho uma reflexão. Também acontece, sim, com as empresas fechadas, na medida que aquelas empresas que financiam seus negócios através de crédito, né, depende de instituições financeiras que também hoje têm modelos e requisitos fortes nesse ambiente. E se não bastasse pensar nas fontes de capital, vamos pensar um pouquinho nos stakeholders que estão no entorno da organização, e o Fábio também falou um pouco sobre isso. Cada vez mais as empresas estão sob o escrutínio dessas partes interessadas, sejam seus funcionários, seus clientes, sua comunidade, seus fornecedores. E aí eu trago um dado que mostra aí uma tendência que esse escrutínio só vai aumentar. Tem estudos recentes que demonstram que nas próximas décadas, 30 trilhões de dólares de riqueza vão ser transferidos para as mãos da geração de milênios. E também nos próximos 10 anos, nos Estados Unidos, 66% do poder de compra será controlado por mulheres. Ora, por que eu trago esse fator? São dois segmentos populacionais que têm se demonstrado mais atentos aos impactos da má governança, da má gestão corporativa, do ambiental, social e governança. Então, com isso, as empresas cada vez mais vão ter que contemplar essas expectativas desses stakeholders, milênios, mulheres e todos os seus stakeholders, em relação aos fatores ambiental, social e governança. Isso vai justamente na linha do que o Fábio estava dizendo, de criação de valor, né? Agora, por que esse evento de ESG tem no seu primeiro dia o G, que é a última letrinha, e não o E do ambiental? Quero aqui fazer uma provocação e uma reflexão de que o ESG começa, de fato, com G, com governança. O nome dessa sessão chamou a Caixa Preta da Governança, como a Débora explicou, é o nome do meu livro. No meu livro, eu me refiro à Caixa Preta da Governança, falando dos conselhos de administração e falando como ainda a gente desconhece diversos fatores, particularmente os ambientais, em relação ao conselho, mas aqui no contexto de hoje, a gente pode também entender governança como ainda a gente não entende suficientemente governança como o motor do E e do S. Primeiro, eu vou começar a gente uniformizando aqui o nosso entendimento sobre o que eu estou chamando de governança aqui, apenas de uma maneira conceitual. Eu estou chamando de governança um sistema de dirigir organizações e empresas baseados em 4 princípios. E esse é o fundamento mais relevante de governança: transparência, equidade, prestação de contas no sentido de accountability, a palavra em inglês é bastante melhor do que usamos aí para traduzir para o português, e responsabilidade corporativa. Quando nós falamos desses 4 princípios e criamos isso lá atrás, em 99, no primeiro código do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o conceito que se usava era de responsabilidade corporativa. O Fábio já disse lá no começo dos anos 2000, esses conceitos, as palavras eram outras, mas era exatamente deste conceito ESG que estava se falando. Então, governança é um sistema de dirigir organizações baseados nesses 4 princípios, orientado para a criação de valor sustentável, considerando todas as partes interessadas, os stakeholders.
Então, considerando isso, governança, o SG começa com G, porque deve sair do tom do topo, né? Tone of the top, como se diz em inglês, né? É daí do topo que sai o tom, que sai a música, que a organização vai dançar e vai tocar. E por que isso? Porque é do topo que sai a estratégia da organização, é do topo que saem as metas, que podem ser muito alinhadas com os fatores ESG, ou pode ser bastante desalinhadas quando tem uma visão míope, só a busca da criação do valor econômico. Então, tudo começa em governança, nos fatores relacionados ao ambiental e ao social, na definição de propósito da companhia. Então, certamente as companhias estarão buscando a criação de valor econômico, mas ela precisa hoje se orientar ao criar valor econômico, que problemas ela está resolvendo dos seus stakeholders, né? E aí, justamente, essa definição de propósito vai ajudar essa liderança da companhia a trabalhar num conceito de materialidade. Quais são os fatores fundamentais na minha organização que eu devo tratar, em particular, quando eu olho ambiental e social? E qual é a governança que eu preciso ter para que isso efetivamente aconteça? A equipe aqui da AmCham me pediu para responder a seguinte pergunta: como é que as empresas aí importantes ao redor do mundo estão se partilhando, estão se portando em relação à pauta ESG? As empresas, vamos falar aí, nós temos empresas fechadas, nós temos empresas abertas e listadas em bolsas de valores, pequenas e grandes, e eu diria que há diferentes níveis de aderência, diferentes níveis de adoção de práticas ambientais e social de governança. Muitas vezes você vê uma empresa pequena, fechada, que não tem nenhuma obrigação regulatória, mas está movida por uma criação de valor, já comprou o conceito de que, ao cuidar destes fatores, estará realmente criando valor, né? Não considera, por exemplo, governança como um cumprimento de regrinhas, mas é orientado pela criação de valor a partir dos 4 princípios que eu disse. Entende que a empresa obterá valor através da reputação que os seus stakeholders perceberão na empresa com práticas sustentáveis. Então, você vê isso acontecendo em empresas pequenas que não têm obrigação, não estão listadas, não têm regulamento, mas fazem isso por esta visão. E, ao mesmo tempo, você pode ter empresas muito grandes, listadas, muitas vezes reguladas, de setores regulados, e que ainda tem uma prática muito incipiente. Então, é muito diverso a adoção, mas a gente percebe mais e mais que isso tem se tornado um imperativo. Mais e mais, mesmo os mais céticos, mesmo aqueles que vinham se mantendo resistentes, hoje percebem que é um caminho sem volta, como o Fábio tinha dito, se rendem e começam a adquirir um pouquinho de repertório para navegar por esses temas, né? As empresas podem buscar esse caminho pensando numa atitude de compliance, né? Poxa, eu vou seguir o modelo, eu vou atender os requisitos de uma bolsa de valores, eu vou atender o requisito de um regulador, ou pode buscar um caminho de criação de valor. E eu acredito que esse caminho de criação de valor é um caminho muito mais virtuoso, porque envolve todas as partes da empresa, os funcionários, a liderança, numa motivação muito maior para seguir naquele trajeto do que simplesmente
a uma atitude de compliance, de aderência às regras, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar indicadores, isso é uma chatice total, né? Já quando eu tenho um propósito, eu vou fazer diferença na sociedade, a minha organização, a minha empresa não só vai produzir lucro, mas vai gerar riqueza, vai gerar emprego, vai reduzir a emissão de carbono, vai fazer práticas que vão influenciar toda a nossa cadeia de valor, isso é uma pegada, é uma motivação completamente diferente, né? Também o pessoal da Michan me perguntou, bom, quais são as boas práticas de governança que podem ser implementadas de imediato nas empresas, né? Quais seriam os primeiros passos para estabelecer uma cultura sólida de governança? Bom, eu volto para os princípios. A cultura nasce nos princípios. A cultura não se baseia em regrinhas, não são modelinhos, não são estruturas. As estruturas existem, as regras existem para nos ajudar a entender, a estruturar e organizar. Mas tudo se baseia nos valores e princípios, propósito, e aí a gente faz uma análise de materialidade para seguir adiante. Então, se a empresa não tiver, ou se os administradores, os funcionários, não tiverem nenhuma regra à mão, qualquer das suas atividades, parar para pensar, eu estou atendendo o princípio da transparência, eu estou atendendo o princípio da equidade, accountability, prestação de contas e responsabilidade corporativa, se houver este trabalho, esta consciência, certamente o resultado será bom. Então, de novo, governança baseada sempre em princípios. E elementos relevantes da governança são a separação de papéis na empresa. E aí, é claro, depende bastante do tamanho, do porte da empresa. Quando nós estamos falando de uma empresa grande, numa empresa listada, ela tem um conselho de administração. Elas têm os seus donos, que podem ser sócios e podem ser acionistas. Ela pode ter um acionista controlador e pode ter sócios minoritários que adquirem as ações nas bolsas de valores e, portanto, também são acionistas da empresa. Então, a separação do que é o papel do dono, sócio-acionista, qual é o papel do conselho de administração, qual é o papel da gestão, da diretoria, é fundamental. O outro elemento importante é como se faz a composição dos órgãos de administração. Como é que se faz a composição do conselho? E aí nós estamos falando das competências requeridas e nós estamos falando da questão de diversidade. Muitas vezes eu percebo que algumas pessoas consideram que quando se fala de diversidade, se está aí falando de um bom mocismo, de alguma coisa que é bonito fazer. Eu quero dizer que diversidade, essa é uma provocação, diversidade cria valor por si própria, e eu me refiro à diversidade de competências, de background, né, num conselho, numa diretoria, eu me refiro à diversidade de gênero, à diversidade de ideia, de origem geográfica. Quanto mais diverso um órgão de administração, seja a diretoria ou seja o conselho, mais você tem um debate enriquecido das ideias, você tem contraste das ideias e a tendência de um processo de decisão mais robusto, porque você tem numa mesma mesa distintas perspectivas. Então, diversidade tem um princípio de criação de valor, é por isso que ele é relevante que ela seja considerada na composição dos órgãos de governança. É preciso, naturalmente, também ter uma estrutura e processos adequados. Mas, mais do que nunca, e eu tenho feito pesquisas aí ao longo dos anos, como disse a Débora ao me apresentar, particularmente sobre o Conselho de Administração, e a nossa última pesquisa que eu faço com dois coautores, professor Lucas Barros e Rafael Lisa Santos, nós encontramos que mais importante do que vários elementos que tradicionalmente a gente via em governança é a dinâmica do conselho. Então, o livre debate, a capacidade de expressar ideias, são fatores extremamente relevantes para que a boa governança aconteça, né? Conselhos, muitas vezes, ou diretorias pressionadas pelo tempo,
são elementos de contorno de dinâmica que importam muito e nem sempre a gente tinha consciência disso. Então, além da dinâmica, né, eu falei dos princípios, eu falei da estrutura e dos processos, e falei também da importância da dinâmica dos órgãos da administração de uma empresa. Mas eu quero falar de um outro fator agora, que é justamente toda essa liderança, todos os órgãos de administração da empresa terem uma escuta ativa para as partes interessadas, para os stakeholders. Se eu estou advogando desde o começo que a empresa cada vez mais terá um escrutínio, passará por um escrutínio das partes interessadas, dos stakeholders, é muito relevante que se escute muito antes de algum stakeholder vir incomodado chegar até a empresa, reclamar num canal de denúncia, reclamar sobre o seu produto, sobre a sua atitude, ou sobre mesmo a pegada de carbono da empresa. Então, esta abertura para entender os stakeholders, e por isso que os soft skills dos administradores são cada vez mais relevantes, que não se trata de receber relatórios, se trata realmente de buscar entender e entender a perspectiva desses stakeholders o stakeholder muda numa velocidade grande como o mundo vem mudando. Então, quando você tem isso, aí sim a liderança, os órgãos de administração podem buscar modelos, indicadores e formas de se estabelecer práticas de ESG compatíveis com o propósito da organização e dentro de um critério de materialidade. Mas eu acho que essa nossa conversa vai ficar muito mais rica agora no painel que a gente vai ter logo mais. Estou muito entusiasmada aí de conversar com o Jaime e com o Beto, mas antes disso, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Débora, mais uma vez agradeço pelo convite e passo agora a palavra para a Daniela. Obrigada, Sandra. Peço que você continue aqui conosco para o próximo painel, que vai contar, assim como você mesmo comentou, com o Jaime Gorenstein, que é diretor de Stewardship e Governança Corporativa da Federated Harms, e o Beto Santos, diretor para a América Latina da OneTrust. Gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que, caso vocês desejem fazer perguntas, que vocês poderão fazê-las pelo nosso chat. Então, Jaime e Beto, peço que, por favor, se autodescrevam para que possamos começar o painel. E eu acho que a gente pode começar com o Beto. Obrigado uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com vocês na Anshan. Eu sou o Beto, cabelos grisalhos aqui, 50 anos já, estou vestindo uma blusa creme bem leve para o dia de hoje. E obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui juntos. Jaime? Bom dia a todos e muito obrigado a AmCham pelo convite para estar hoje aqui com vocês e compartilhar esse painel com a Sandra e o Beto. Eu sou alto, tenho 1,90 m, cabelos castanhos bem escuros, olhos castanhos escuros também. Eu estou usando óculos, uma camisa azul clara e um paletó azul marinho. Muito bom. Bom, pessoal, um prazer aqui ser convidado para mediar essa mesa com a gente, esse debate. Então, obrigado uma vez, Sandra, por estar aqui com a gente, continuar aqui, Jaime pela presença, né? Então, hoje a nossa agenda é realmente mais do que uma agenda, né? É uma cultura, né? E esse pilar importante para a gente que é a governança dentro de ESG. Então, repensar esses pilares, né? Acho que é repensar o futuro das empresas. E acho que como o Fábio e a Sandra já nos ambientaram hoje aqui nesse início das apresentações, ter essa perspectiva sustentável, né, de governança, que é o pilar aqui que nós estamos comentando hoje, ele não só será, né, mas ele já é, né, muito mais eficiente do que aquela visão antiga e tradicional de um lucro imediato, né, como
tanto o Fábio e a Sandra falaram, isso já não traz mais o que realmente o consumidor espera de uma empresa, né? Que é essa contribuição mais genuína e mais efetiva para o nosso planeta, para a nossa sociedade. Então, eu queria começar essa mesa, essa conversa, primeiro com a Sandra, e Sandra, te perguntar qual que é a importância de governança que você vê nessa consolidação das práticas de ESG. Obrigada, Beto. Olha, como eu estava comentando, eu advogo aí, e não só sou eu tenho certeza que o Jaime vai corroborar o que eu estou dizendo já, que ESG começa com G, né? Então, quando em papel de conselheira de administração, eu interagi com investidores institucionais, eu ouvi, estou dizendo que o Jaime vai dizer isso, porque eu ouvi de vários investidores exatamente essa afirmação. A gente consegue ver, muitas vezes, que a empresa está adotando práticas, ela começa a divulgar fatores, ela tem um relatório de sustentabilidade, mas isso tudo, muitas vezes, pode parecer para stakeholders externos, particularmente o investidor, como uma narrativa que não necessariamente está enraizada profundamente na organização e que acontece de fato. Então, quando acontece de fato, qual é o raciocínio que tem lá do investidor? Quando acontece de fato, você tem o conselho de administração, a diretoria, cuidando desde o nascimento dessa visão de ESG, cuidando de quais são as metas, como é que se mede, quais são os indicadores, quais são os fatores materiais e mais relevantes para serem considerados, né? Então, quando você não tem o tom no topo, quando você não tem a liderança da organização cuidando disso, você pode sim ter algumas práticas, porque eu já encontrei ao longo da minha jornada aí também, que é longa em governança, eu já encontrei executivos, gestores, que muitas vezes a gente percebe que são campeões internos, são champions de governança ou de ESG, mas eles têm uma dificuldade enorme de avançar, porque a liderança não está direcionando os esforços para lá. Como eu disse, né, a estratégia sai do topo, as metas dos executivos saem do topo. Então, como que a gente vê ainda vejo muita, vamos dizer, falta amadurecer muito as práticas, por exemplo, da remuneração de executivos associadas às metas de ESG. Já tem empresa que faz isso? Com certeza tem. É uma minoria, se considerar o universo de empresas, é uma minoria, e mesmo no conjunto de empresas que têm ações negociadas na Bolsa, você ainda encontrará um conjunto pequeno de empresas que faz isso. E o que eu tenho visto também, Sandra, aqui na OneTrust, a gente acaba olhando, né, os relatórios e como essas grandes empresas, de todos os tamanhos, não só grandes, né, a gente tem a felicidade de poder atuar com grandes e pequenas empresas. Se não é top-down, não adianta, né? Tem que vir do board, tem que vir da missão, tem que estar na missão da empresa, tem que estar no valor da empresa, porque se não tiver, a gente não vê isso descendo dentro da organização. Eu acho que é muito importante realmente, a gente tem o mercado direcionando, a gente vê aí dinheiro verde, que a gente fala, né, dinheiro verde disponível, mas desde que as empresas realmente se adequem, né, e mostrem realmente as suas práticas de ESG. E aí, Jaime, te trazendo para a conversa, né, nesse assunto, né, de ESG, que é a nossa pauta hoje, né, quais são os principais aspectos que a gente vê sendo analisados pelos investidores lá fora, né, e o que as organizações devem observar internamente com mais atenção? Olha, Beto, quer dizer, nós somos investidores, temos investimentos no mundo inteiro, quer dizer, inclusive no Brasil, e com uma tradição muito forte de incorporação de aspectos de sustentabilidade de forma ampla nas decisões de investimento. Então, o primeiro ponto que nós buscamos realmente a integração de aspectos de sustentabilidade ou aspectos ESG nos processos críticos da empresa. Isso é o mais importante. Então, e quando eu falo processos críticos, eu falo de gestão de risco, alocação de capital, remuneração de executivos, avaliação de desempenho, planejamento financeiro.
E todos esses processos, eles necessariamente têm que incorporar aspectos sociais, ambientais e de governança. E não é um pensamento que vem após, quer dizer, após a decisão tomada de instalar uma nova fábrica, aí eu vou avaliar qual é a pegada de carbono ou qual é o impacto nas comunidades. Não, isso tem que ser incorporado em todos os processos decisórios da empresa. Então, isso é um primeiro ponto que nós buscamos, é a evidência de que isso acontece. É claro que não existe uma receita de bolo. Cada empresa vai fazer isso de acordo com a sua história, com a sua cultura, com o seu setor, mas isso que nós buscamos testar esse conceito, né? Essa integração de aspectos ESG em todos os processos críticos da empresa, todos os processos decisórios da empresa. Em relação a alguns tópicos específicos que acho que vale compartilhar com a audiência, nós ressaltamos, todo ano nós mandamos uma carta para presidentes de conselho de empresas, ressaltando quais são, no próximo ano, quais são os aspectos que nós vamos olhar com mais atenção e vamos testar o desempenho da empresa, e isso, inclusive, tem implicações em termos de voto, em termos de decisões de investimento ou desinvestimento, e a governança vem em primeiro lugar. A governança é a base, né? É a base de tudo. Muitos falam que a governança não é tão glamurosa quanto outros tópicos, como mudança climática, talvez não seja, mas sem a governança, acho que todo o resto não se sustenta, né? É como aquele... a fundação não é sólida. Então nós prestamos muita atenção e gastamos muito tempo avaliando a qualidade dos conselhos de administração, não só a composição, quem senta no conselho, mas a dinâmica, como que essas pessoas trabalham em conjunto, a diversidade, as habilidades, as experiências do conselho e das diretorias, a questão mais ampla do capital humano, né? Como é que as empresas... Toda empresa fala que o mais importante são as pessoas, mas como que isso se traduz na prática? Como é que as empresas atraem e retêm talentos? Como a diversidade em toda a força de trabalho, como que isso é garantido, inclusão e diversidade, a questão da conduta e integridade, isso é fundamental, né? Isso vai desde o conselho, que tem que dar o tom, né? O tone from the top, e toda a força de trabalho, a questão da integridade, dos valores e da conduta, e como isso é verificado, como o conselho tem essa certeza de que existe uma cultura de integridade, de compliance em toda a empresa. Mudança climática também é um tópico que nós olhamos com lupa. Isso afeta todas as empresas, pequenas, grandes, qualquer setor, qualquer empresa, de alguma forma vai ser afetada, já está sendo afetada por questões de mudança climática, se não diretamente através da sua cadeia de valor, os seus fornecedores. Então, esses são aspectos materiais que nós acreditamos, mas, de novo, acho que não cabe ao investidor ser prescritivo e dizer, olha, a empresa tem que reportar nesse tema ou naquele tema, mas os fundamentos são esses e a materialidade é um princípio que tem que estar presente também em todos os aspectos de ESG. E o que eu acho incrível, Jaime, a gente vem acompanhando aqui na OneTrust a evolução do que o consumidor vem buscando perante as empresas e como as empresas se comportam, né? Então, a gente teve décadas passadas aí que simplesmente era preço, né? Depois a gente foi para preço e qualidade. Depois a gente foi para preço, qualidade e o que a gente chama de experiências, né? As pessoas queriam ter experiências. E agora a gente vai para preço, qualidade, experiência, mas também transparência. Acho que esse é o grande ponto, né? As empresas precisam ser transparentes nas ações que elas tomam e engloba tudo, né? A parte de diversidade, a parte de como ela está lidando com o ESG, e acho que eu vejo isso muito no consumidor, é o que a gente tem visto, o consumidor se transformando, né? O consumidor se preparando para interagir com as empresas de uma forma realmente onde eles possam trazer confiança e ter essa troca de confiança. Acho que isso é o que a gente vê muito do lado do consumidor, que é o que a gente enxerga bastante aqui na OneTrust. E aí, Sandra, trazendo para esse ponto dos pontos que o Jaime trouxe para a gente, né, como que a gente melhora esse diálogo entre os conselhos das empresas e os investidores nessas questões de ESG?
Eu tenho que pegar aí emendar numa fala aí do Jaime, que ele diz que governança não é glamurosa, e eu vou até mais longe para falar que o pré-conceito bem equivocado é que governança não é sexy. Né? Agora, por que esse pensamento? Porque você se pensa em governança como regrinha, e regrinha é chato. Se você entender governança como um sistema de tomar decisões, de orientar para onde vai o futuro da organização, para a criação de valor, valor econômico, valor ambiental, valor social e para todos os stakeholders, isso passa a ter muito mais glamour do que a história das regrinhas, né? Então, sempre o convite para esse olhar. Mas você me pergunta como melhorar o diálogo entre os conselhos das empresas e os investidores nessas questões. Em primeiro lugar, entender que esse diálogo é esperado, é adequado, é devido, é bom que aconteça. Porque as empresas que têm ações negociadas na Bolsa têm uma área de relação com investidores. São os executivos da companhia, pela lei, inclusive, os representantes da companhia, e essa área de RI que interage cotidianamente com os investidores. Ninguém está disputando esse conceito. O novo conceito, novo aqui, porque isso já acontece há mais de 10 ou 15 anos, talvez o Jaime me ajude aí com essa data, eu me lembro de discutir isso em 2007, em fóruns internacionais, né? Cada vez mais os investidores querem um diálogo com os conselhos de administração. Não se trata de obter informação privilegiada, não se trata de discutir sobre nível de produção, qual vai ser o EBITDA, qual vai ser guidance, não é nada disso. O que os investidores querem, o Jaime pode esclarecer para nós, é discutir justamente todos esses fatores que ele acaba de descrever como importantes. E, na verdade, quando um conselheiro é escolhido no conselho para fazer esse papel, seja o presidente de conselho, seja um conselheiro independente ou algum outro que recebe essa atribuição, fará esse diálogo com o envolvimento da área de RI da empresa, quer dizer, é algo combinado, não é que os conselheiros saem falando aleatoriamente, cada um com cada investidor, é um processo estruturado, mas neste diálogo, o papel do conselheiro muito é, primeiro, ouvir e entender a perspectiva dos investidores, que muitas vezes você está dentro da organização e você tem um pensamento, poxa, é impossível a gente avançar. Deixa eu dar um exemplo, meta de diversidade na liderança, ou meta de diversidade na empresa como um todo. Você tem empresas, hoje eu ouvia um programa de rádio que falava do setor de papel e celulose, com o setor, veja, sustentabilidade, hoje tem até programa de rádio, olha como os tempos mudaram e você traz bem a questão do consumidor, né? Hoje é cotidiano, né, na vida da gente. É um setor muito masculino, assim como o setor de mineração, onde eu atuei. Então, é mais difícil você ampliar a diversidade, né? Então, muitas vezes, a empresa fica em si mesmada, naturalmente, nas suas dificuldades, nos seus fatores, na sua visão, nas suas perspectivas. E quando ela ouve do investidor, que normalmente traz exemplos de outras empresas, sem citar nomes, naturalmente, mas de outros setores, quando você escuta o racional, você volta para o conselho, né? Se você é a pessoa que está interagindo com o investidor nesse papel, você volta para o conselho e traz essa perspectiva. Então, esse diálogo pode melhorar com uma escuta importante por parte do conselho, desse stakeholder tão relevante, que é o fornecedor de capital, que são os investidores institucionais. É um diálogo, eu tenho vivência, experiência disso, é um diálogo muito construtivo, muito respeitoso. Nesse diálogo, você não conversa normalmente com o analista que acompanha a empresa cotidianamente, você conversa com pessoas como o Jaime, e, aliás, eu já conversei sobre o Jaime nesse mesmo papel,
que são pessoas das áreas de stewardship, de ESG dos fundos, né? E que não se trata de informação privilegiada, se trata deste diálogo sobre os fatores ambientais, sociais e de governança. Então, uma bela escuta, levar para dentro de casa e refletir com aquilo, e eu acredito que também o Jânio pode contar como é que o investidor trabalha tudo que ele tira desse engajamento com os conselhos. E é isso aí, e aí te trazendo já, aí, nessa continuidade aí do papo com a Sandra, da resposta dela, quais são essas pautas fundamentais que você como investidor espera num relatório anual, por exemplo, a palavra que a gente usou, né, accountability, né, dos investidores, dos stakeholders, e como também, uma pergunta que aparece muito para a gente, né, empresas grandes, a gente entende isso, mas como uma empresa menor também pode fazer isso no seu ponto de vista? Antes disso, só complementando um comentário sobre o que a Sandra falou, isso é um tópico que eu acho que gasto bastante tempo com as empresas brasileiras, tentar desenvolver essa cultura do engajamento com os conselhos, né? Isso tem melhorado muito, muito mesmo. Acho que alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, era muito difícil um investidor ter acesso a um conselheiro de uma empresa brasileira. Isso está mudando e tem sido muito produtivo para nós investidores, uma forma, é fundamental para nós termos uma visibilidade de como o conselho funciona, se o conselho é efetivo, né? Isso, afinal de contas, nós elegemos os conselhos, então é nada mais natural que nós queremos saber se os conselhos estão desenvolvendo, estão fazendo o seu papel de forma efetiva. E também eu acredito que seja útil para os conselhos, como a Sandra falou, em entender expectativas de investidores, expectativas dos fornecedores de capital e de outros stakeholders também, né? Acho que é importante o conselho se engajar não só com investidores, mas também com empregados, com fornecedores, com clientes. Mas é uma cultura que está se desenvolvendo no Brasil. Eu acho que está muito melhor hoje do que há 2 anos atrás, e eu acho que tem e continua melhorando. Então, isso é muito encorajador. Com relação a relatório e relatórios em geral, né? Primeiro, eu queria dizer que eu vejo assim, um relatório de boa qualidade, a empresa produzindo bons relatórios, depois eu vou dizer o que eu acho bom relatório, mas produzindo bons relatórios quase como um proxy, né? de uma boa gerência. Eu acho que bons gerentes produzem bons relatórios. Eles expressam o que eles fizeram, não só com números, mas com narrativa. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Nós esperamos não só um relatório com dados precisos e de qualidade, mas qual é a narrativa, como o gestor da empresa ele vê aqueles números, qual é a perspectiva, quais são os desafios, como esses desafios estão sendo enfrentados. Então, são números e narrativa, tão importante quanto. Um outro princípio fundamental é materialidade. E isso é importantíssimo, né? E o processo de definir o que é material, aí a Sandra comentou, começa desde o propósito da empresa, né? Tem todo um processo de consulta com stakeholders para definir o que é material para a empresa, o que é importante para a empresa. Acho que é muito fácil a empresa cair em tentação de tentar reportar tudo sobre tudo e acabar com um relatório super extenso e que simplesmente não é útil, né? Então, também pensar quem vai ler aquele relatório e como é que o leitor do relatório vai ter acesso às informações que são relevantes, que são materiais. Então, acessar quais são os tópicos mais materiais para a empresa. Concisão. Então, um bom relatório não é necessariamente, geralmente não é o caso, não é um relatório longo. Então, a concisão, materialidade. E a questão dos dados em si, isso é um tópico, eu diria que está evoluindo muito, né? Comparado, por exemplo, com relatórios financeiros tradicionais, que têm décadas de esforço de padronização
Isso não acontece com outros dados, digamos assim, de ESG, dados ambientais ou sociais. Então, isso dificulta muito o trabalho para nós, investidores, de avaliar, dificulta para outros stakeholders também, dificulta para a empresa. Existem vários frameworks diferentes, né? TCFD, SASB, Integrated Reporting, GRI. Então, isso torna a vida de todo mundo difícil, eu admito, a nossa como investidor, das empresas. Mas a boa notícia é que todo mundo reconhece isso, mas é um processo, é uma curva de aprendizado. Isso, se você comparar com décadas de padronização de informações financeiras, as informações ESG ainda são muito recentes. Esse esforço de reportar essas informações é muito recente. Então, eu acho que está tendo progresso nessa área. Isso vai melhorar a vida de investidores e de empresas. Agora, a questão de empresas grandes, empresas pequenas, como lidar com isso, eu reconheço que pode ser muito difícil. Acho que não para empresas grandes também. Eu vejo empresas me falando que às vezes é tanta demanda de informação, diferentes formatos e índices de bolsa de valores, consultores variados e ratings de sustentabilidade, cada um com seu formato diferente, empresas tendo que recrutar pessoas só para lidar com isso, né? Lidar com demandas por informação, e o que a gente procura é uma abordagem balanceada, né? Então, se isso é difícil para empresas grandes, imagine para empresas pequenas. Mas eu acho que numa situação dessa, a gente sempre tem que voltar para os princípios, né? Para que a empresa está fazendo o relatório e quem vai ler esse relatório e com que objetivo. Então, acho que tendo isso em mente, eu acho que levando em conta os pilares que eu mencionei de materialidade, concisão, e usar o relatório não só como algo que vai ser para consumo externo, mas também valorizar o processo de elaboração do relatório. Quer dizer, não só o resultado é importante, mas o processo é importante para a empresa. Leva à reflexão, e reflexão leva a melhores decisões. Bom, não, obrigado, Jaime. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para os dois. Então, como que essas empresas menores, a gente sabe que eu tenho uma grande audiência de empresas menores, eu vejo isso muito no dia a dia da OneTrust também, né, que tem conselhos de administração ainda principiantes, como que eles podem se tornar mais atrativos para os investidores? Aí, Sandra, se quiser começar, depois Jaime. Começo aqui. Primeiro, a gente não precisa necessariamente considerar que uma empresa menor terá um conselho. Então, vamos pensar, ela pode sim ter um conselho, ela pode começar, se ela deseja ter um conselho, porque ela poderá não precisar ter por obrigação, mas ela deseja ter um conselho para atender uma outra questão, ela pode ter um conselho de administração e ela pode ter um conselho consultivo. Aliás, um bom começo para quem quer ir nessa jornada é começar a experimentar, fazer esse test drive com um conselho consultivo. Mas isso também se aplica a uma diretoria, né? A gerência sênior da empresa. Então, eu acho que um bom caminho, assim, primeiro tem que adquirir um pouco de repertório sobre tudo isso, né? O Jaime disse que é mesmo difícil, são muitos indicadores, muitos padrões. A boa notícia é que eles estão começando a se alinhar e se juntar para facilitar a vida do usuário, mas começar a adquirir um pouquinho desse repertório para navegar e começar com uma discussão simples. No meu livro, eu trago uma fala de um ícone da governança corporativa, de Mervyn King, que ele faz um exemplo fácil. Ele fala assim, olha, um conselho de administração pode ser uma diretoria, pega um pedaço de papel e põe lá. Quais são os nossos princípios? Que valores a gente segue e quais são as principais coisas que a gente quer oferecer, quais são os principais stakeholders. Então, esse exercício de propósito e de materialidade é uma coisa que não precisa ser sofisticada, né? Pode ser trabalhado dessa forma em empresas menores e, a partir daí, se criar elementos, indicadores simples,
iniciar de um conjunto simples, não busquem a complexidade. O ótimo nessa fase inicial vai ser o inimigo do bom. Então, busquem um caminho simples. Há hoje metodologias mais simplificadas para que vocês comecem a navegar a partir daí, e aí sim, estabeleçam seus indicadores. A partir dos indicadores, começam a acompanhar, estabeleçam as metas da companhia, associem essas metas à remuneração dos executivos, até estar pronto para poder tornar essas metas, inclusive públicas, que é o que os investidores querem ver. Essas metas públicas, porque elas se revestem em compromisso e que eles possam acompanhar o progresso. Passo para o Jaime. Eu concordo com o que a Sandra disse. Acho que a atratividade de uma empresa, da governança da empresa, não está ligada necessariamente a ter um tique em todas as caixinhas, né, de um código de governança. Não é isso que nós buscamos como investidores. É muito mais entender da empresa qual é a governança da empresa e como ela está estruturada, como que isso é compatível com o propósito, com a cultura da empresa, e como é que aqueles princípios que a Sandra mencionou no início, 4 princípios de governança, que se aplicam a qualquer tamanho de empresa, e como a empresa grande ou pequena aplica esses princípios, transparência, equidade, accountability, responsabilidade corporativa, isso vale para qualquer tamanho de empresa. Agora, a implementação difere, se for um gigante multinacional ou uma pequena empresa familiar, como esses 4 princípios vão ser aplicados, obviamente vai ser diferente, é natural isso, mas cabe à empresa implementá-los da melhor forma, com a forma que seja compatível com o seu tamanho, com a sua cultura, com a sua história. É isso que torna a governança atrativa e que quer dizer, vai contribuir para a geração de valor sustentável de longo prazo. Tá ótimo, Jair. Obrigado. Eu sei que a gente está encerrando aqui. Eu queria, antes de passar para vocês as considerações finais, eu gostaria de agradecer o convite da Anshan e ter o prazer de estar moderando essa mesa com pessoas tão ilustres, tão incríveis. Então, para finalizar, Jaime, primeiro suas considerações finais, depois também a Sandra, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Obrigado a todos aqui da Anshan. Eu só queria comentar que eu acho que é muito encorajador vendo que um evento desse porte, dessa importância, ele comece com realmente o que eu considero que seja a base da geração de valor de longo prazo, que é a governança. Então, essa discussão, acho que ela precede outras discussões, e uma vez que a empresa tem uma governança sólida, de acordo com os princípios, e independente do seu tamanho, eu acho que aí estão lançadas as bases para a questão ambiental, social, para a geração de valor de longo prazo. Então, é uma governança sólida, baseada nos princípios fundamentais, independente do tamanho, é isso que torna uma empresa atrativa para investidores. Eu acompanho o Jaime nisso. Primeiro, eu fiquei muito entusiasmada que a Anshan resolveu dedicar 3 dias de evento para cobrir o ESG, e fiquei mais animada ainda quando eu soube que começava pelo G, né? Porque realmente, só corroborando o que o Jaime falou, é a base disso. Então, eu termino aí cumprimentando a Anshan, muito contente de estar na abertura desses 3 dias com vocês, com pessoas como o Beto, como o Jaime, como a Débora e como o Fábio. Acho que foi um bom de começar a colocar a bola em campo para se discutir ao longo da manhã de hoje e nos próximos 2 dias. Então, agradeço a todos, foi com muito entusiasmo que eu participei desse painel. Obrigado. Obrigado, pessoal. E mais uma vez, Débora, obrigado pelo convite, a todos da Anshan, e Daniela, com vocês. Obrigada, Jaime, Beto e Sandra. Que grande contribuição que vocês deram hoje. Mais tarde, daqui a pouquinho, depois da fala do diretor do BNDES, nós vamos fazer um wrap-up, vamos trazer os principais momentos, destaques, mas eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos vocês por terem estado aqui conosco. Certamente, quem assistiu o nosso painel recebeu uma grande contribuição dos nossos painelistas. Bem, após essa manhã intensa de insights e ações, não poderíamos deixar de dar visibilidade aos incentivos que o BNDES tem para projetos ESG.
Então, para isso, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho uma entrevista que eu fiz com Bruno Laskovski, que é diretor do BNDES, que falou com exclusividade para o nosso fórum. Vamos assistir. Bom, Bruno, é um prazer estar aqui com você. Obrigada por estar aqui conosco nesse evento tão importante para a AmCham e tão importante para a sociedade em geral. Então, eu gostaria que você deixasse aqui como considerações finais como acessar esses produtos, enfim, qual é o caminho das pedras. Daniela, primeiro, obviamente, aqui te agradecer bastante pela oportunidade mais uma vez, a toda a AmCham. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu acho muito importante, até como uma convergência aqui de várias coisas que nós comentamos, né? Normalmente, né, nós somos banco de desenvolvimento, né? Mas nós somos banco. E, tipicamente, banco é medido, né, pelos seus ativos financeiros, tamanho do balanço, retorno sobre equity, retorno sobre ativos totais, etc, etc. Claro que nós somos banco e temos que estar bem atentos e muito alinhados, né, com esse ativo. Mas a gente definiu aqui internamente que o grande KPI do banco é o impacto que a gente gera na ponta. E tem exemplos enormes disso. Por exemplo, a chamada de carbono, ela é pequena em termos de volume financeiro, mas o impacto direcional que isso gera na ponta é cultural, de sinalização para o mercado, ele é gigante. A gente tem o nosso banco de serviços, né, que é o banco que estrutura projetos de concessão, privatizações, PPPs, etc. Né? Se você olhar, né, o que o BNDES recebe, né, como FII para fazer esses projetos, é zero. Agora, em compensação, quando você faz a privatização de uma SEDAI, quando você faz privatização lá em Alagoas, quando você faz o saneamento no Amapá, olha o impacto que a gente está gerando. Então, essa é a nossa cabeça, tá? Tudo que a gente faz hoje é pensando no impacto lá na ponta. Esse reconhecimento, né, ele faz parte de um conjunto de políticas e uma preocupação genuína do banco em estar alinhado com as melhores práticas do ESG, até porque, se a gente pensa em Brasil, né, agora olhando o Banco de Desenvolvimento do Brasil, é a oportunidade de ouro para o Brasil liderar sem dúvida esse processo. A gente tem quase 80% da nossa matriz energética, ela é limpa. Limpa. Sim. É uma vantagem comparativa gigante. As nossas florestas, os nossos biomas, né? Se tem o greenium, né? O premium por ser green, somos nós. Um país abundante em recursos naturais, né? Impressionante. O natural que passou a ser um valor, né, Bruno? Passou a ser um valor. E deveria, inclusive, estar no cálculo do PIB. Né? Deveria fazer parte do cálculo do PIB, porque é de um valor, hoje em dia, inestimável. Então, é a oportunidade de ouro, talvez para essa quarta ou quinta revolução, que é a revolução ESG, a revolução do meio ambiente. O Brasil tem uma oportunidade de ouro para fazer, para estar na ponta, né, e liderar esse movimento, até pela quantidade de natural resources que a gente tem e o potencial de vantagem comparativa que nós temos. Então, na nossa visão, no nosso papel, é facilitar o acesso, fazer o advocacy do mundo ESG, por convicção e também por pragmatismo, né? As companhias melhores avaliadas e com maior valuation claramente serão aquelas com preocupação em ESG, porque do contrário também não vão vender, vão ser questionadas, né? Quando exportar vai ter problema, etc. E não vão sobreviver também, né? E não vão sobreviver. E pagam o mercado de capitais, vai cobrar um prêmio daquelas empresas que não fizerem. Então, isso é muito claro, é por isso até que o mercado voluntário, o crédito carbono, está crescendo, até existe, né, vi recentemente no estudo do Banco Mundial, que diz que hoje o mercado voluntário é até maior que o mercado regulado,
porque é uma demanda, né, o capitalismo dos stakeholders, né? Sim, Então, assim, sim. terminando, né, a gente está muito alinhado com essa agenda. A gente tem linhas de crédito de baixo carbono, Finame baixo carbono. Eu recomendo a todos entrarem no site do BNDES. Era isso que eu ia te perguntar. Começa no site, tem né? tudo lá. Vai para o Ótimo. site, tem as linhas, é muito transparente, as linhas estão todas lá, então tem várias linhas que fomentam, né? Inclusive, é super interessante, né? As linhas tradicionais, né? De Finame, de equipamentos, de maquinários, elas estão lá. Hoje a gente já tem linhas, inclusive para a parte do software, né? A consultoria para implantar isso, e muito voltado para o processo de descarbonização. Então, tem linha tanto para o hard quanto para o soft desse processo. A gente tem aqui um tema central, né? A gente discute muito como é que a gente mensura esse impacto. Isso, e a gente, ao fazer essa mensuração, hoje, tudo que o BNDES fizer não é exatamente assim hoje, mas o caminho claramente está dado, vai ser linked. Então, qualquer crédito aqui vai ser um linked loan, e mesmo investimentos de equity vai ter um linked. E aí eu te falo um case super legal que a gente está trabalhando, e até de um ativo que a gente chama um ativo em recuperação, né, um ativo problemático, né, que a gente tem um problema de crédito. Toda a modelagem de recuperação, a gente está vinculando, né, a taxa de juros que a gente está reperfilando junto, né, a este devedor. Ele vai ter um bônus se ele conseguir atender às demandas de qualidade a um serviço que serve à população, serviço de mobilidade urbana. Se ele atender, se essa empresa, se esse devedor atender critérios, né, de qualidade, de ampliação de serviços para aquela sociedade tipicamente mais de baixa renda, ele vai ter um desconto na taxa. Então, até no mundo da recuperação do crédito, a gente está conseguindo colocar indicadores, né, de responsabilidade social. Ou seja, acho que mais uma vez, né, Bruno, um arsenal de coisas para melhorar. Arsenal, sim. Então, eu queria dar os parabéns ao BNDES e a vocês todos à frente desses incríveis projetos. Realmente, assim, a gente fica do lado de cá muito contente em ver que existem ferramentas, né? E que a gente tem essa oportunidade de crescer de uma forma sustentável. Então, eu aproveito aqui para te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? Espero que a gente possamos juntos, né? Trilhar esse caminho que é bastante desafiador. Então, espero revê-lo em breve, né? E a AmCham, aqui em nome da AmCham, agradeço mais uma vez a sua participação nesse nosso evento. Muito obrigado a todos que estão nos vendo aí, e dizer, né, que a gente está à disposição, o BNDES, portas abertas para sugestões, reflexões. Isso ajuda muito, né, essa interação, ouvir a sociedade, é super bom e positivo para todos nós. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, Bruno, muito obrigada. Bem, estamos de volta e antes de terminar, gostaria de trazer aqui para quem está nos assistindo um wrap-up do que foi discutido nessa manhã tão rica de informações sobre esse tema tão importante. Então, o Fábio trouxe muito a questão da nova geração, jovens consumidores que estão trazendo um novo padrão, inclusive de decisão de compras, olhando para os impactos sociais e ambientais das empresas, né? Então, consequentemente, os investidores também estão olhando para onde as empresas estão investindo, né? Também o Fábio trouxe a questão dos talentos, que as empresas estão sendo... Ele inclusive comentou, na verdade eu estou fazendo entrevista com candidatos, eles é que estão me entrevistando, porque eles querem saber que tipo, como a empresa está posicionada em relação a esse tema, enfim, quais são os valores, quais são os princípios, como é que a empresa se relaciona com as questões ESG. Então foi muito interessante, né? Então ele disse, por isso que ESG é irreversível, crescente e bom.
né? Inclusive, eu acho que deu uma nova roupagem para o que a gente chamava de vai pela dor ou vai pelo amor, né? Ele trouxe os 3 Cs, né? As empresas estão indo ou por convicção, conveniência ou constrangimento. Foi muito interessante. Então, ele disse também que os valores mudaram, que a chegada dos celulares, dos smartphones, trouxeram a necessidade da transparência, né? Que as empresas sejam cada vez mais transparentes, porque hoje não existe mais off, tudo é on, ele falou, né? Por isso, dá certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Então, a ética não é restritiva, é construtiva, e o ESG precisa estar na estratégia da empresa. Cada um deve chamar para si a responsabilidade. Depois, a nossa CEO fez um comentário também bastante pertinente, falando que não é o CNPJ, mas é o CPF. Cada um tem a responsabilidade em relação a esse tema, né? E depois nós tivemos a Sandra. A Sandra trouxe a questão dos valores, né, que as empresas precisam contemplar sob a perspectiva, precisam olhar a perspectiva dos stakeholders. Então, ela falou sobre escuta ativa, falou que o G, que ela está muito contente da gente ter trazido o G em primeiro lugar, e esse sempre foi nossa ideia. A Michan sempre acreditou que o G deveria vir em primeiro lugar, porque sem o G não existe mais o resto, quando se trata de empresas, né? E ela falou muito sobre princípios, transparência, equidade, accountability, né? Falou também sobre materialidade, o Fábio também tinha trazido essa questão. Ela relembrou que as empresas podem ter mais sucesso buscando um caminho de criação de valor, de propósito, de fazer a diferença na sociedade. Enfim, ela trouxe muita coisa aqui na nossa história gráfica. Vocês também vão poder acompanhar esse wrap-up. E depois nós tivemos aqui um debate incrível, né? Falando também novamente sobre escuta ativa, sobre princípios, que tudo se baseia em valores e princípios e propósito, né? Então, que é fundamental que as empresas, independente do porte, pensem em princípios e propósitos. Bem, acho que esse foi o wrap-up de hoje. Amanhã nós voltaremos com um novo wrap-up. Gostaria de falar um pouquinho com vocês agora sobre a nossa pesquisa, né? Nós também gostaríamos de saber a opinião de vocês, né? Então, está ali na tela o QR Code. Certamente essas respostas serão usadas para que a gente possa ter um termômetro de como esse tema está nas empresas. Então, nossa pesquisa é ESG. Chegou o momento de expressar sua opinião e influenciar discussões. Então, por favor, acesse o QR Code que está aqui na tela. Queremos saber qual é a sua visão em relação a esse tema. Bem, por hoje encerramos, mas eu gostaria de lembrá-los que este é apenas o começo. Amanhã teremos o E do Environmental. É o Environmental amanhã que ganha o protagonismo na nossa agenda. Então, gostaria de me despedir, mas dizer que eu vejo vocês amanhã, às 8h30, nesse mesmo local. Muito obrigada.